Olá, o programa Médico da Família está de volta. E no programa de hoje, o cardiologista Dr. José Amilcar Bastos esclarece algumas dúvidas sobre doenças cardíacas em crianças. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Doutor, falando sobre algumas doenças que acometem crianças, alguns estudos indicam que a hipertensão arterial pode acometer até 10% das crianças brasileiras e adolescentes no Brasil. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Bom, eu acho que a mudança do estilo de vida para pior, eu acho que é um contribuidor. Uma outra coisa que nós temos que analisar, os produtos industrializados, todos eles têm sal na sua formulação, como conservante, e as crianças hoje, os adolescentes, abusam muito dos industrializados. Então, eu acredito que seja um dos grandes fatores. Mau hábito. Hoje as crianças não brincam mais nas ruas. As crianças têm que brincar em casa. Videogame, quando muito um skate, olha lá. Então, o sedentarismo está intenso nas crianças. As escolas, eu tenho, às vezes atendo professores, e os professores, alguns de educação física, falaram que o Estado e a Prefeitura diminuiu a grade escolar de educação física. Meu Deus. Isso eu acho errado, eu vejo isso como um ponto de vista errado. Por quê? Educação física não é só lazer, mas é a criança se movimentar. Então nós temos um monte de crianças obesas hoje em dia, né, que é um fator para desenvolver hipertensão. Existem algumas doenças congênitas, que eu falei uma delas aqui, que é a coarctação da aorta, que é um estreitamento da aorta, que muitas vezes o primeiro diagnóstico é a criança hipertensa. Então, você vai, mede a pressão arterial nos braços da criança, a pressão está muito alta. E nos membros inferiores, elas estão normais ou baixa. Por quê? Porque existe um estreitamento no maior artéria que leva sangue para o nosso corpo, e por consequência chega sangue com menos pressão nos membros inferiores. E isso, uma criança com hipertensão nos membros superiores e normais no membro inferior, é um diferencial para a gente pensar nessa doença congênita. Né? Agora, a hipertensão desta forma que está sendo colocada de 10%, eu acredito que seja maus hábitos, sedentarismo intenso das crianças. E o que o senhor acredita que pode ser feito, além, obviamente, dessas alterações no sedentarismo, para melhorar? Ou o senhor acha que isso é fundamental para que se melhore essas condições dessas crianças? Eu acho que movimentar mesmo, atividade física é sempre saudável. Entendeu? E mudar os hábitos alimentares. Hábitos alimentares. Não é? A questão da prevenção sempre. A prevenção sempre. O tal do hambúrguer, que é o mais fácil de se fazer, é venenoso. É muita gordura e muito sal. As batatas fritas de todos os fast food são riquíssimas em sal. Então, tudo isso é nocivo à nossa saúde. E não é só para as crianças, para nós adultos também. Claro que se você está instigando a criança a comer esses produtos, você está estimulando essas crianças a reter mais sal. É propensão à hipertensão no futuro, não tenha dúvida. E quais outras doenças cardíacas podem ser adquiridas ou desenvolvidas por um estilo de vida pouco saudável, além da hipertensão arterial? Olha, a doença, normalmente são as doenças mais infecciosas. Né? Por exemplo, a febre reumática é uma doença que acomete pessoas com menos higiene, que tem uma imunidade menos desenvolvida. Então elas têm um contato às vezes com mais bactérias, e que o indivíduo sendo menos imunologicamente desenvolvido, se ele tem uma infecção, essa infecção pode se tornar maior. Né? Às vezes são crianças que não têm uma alimentação adequada, então elas também são malnutridas, acabam favorecendo ao desenvolver dessas doenças infecciosas. Existe uma outra doença infecciosa que é grave, que chama-se endocardite bacteriana, que também não é tão comum em criança, mas acomete crianças também debilitadas, né? Às vezes já crianças que já estão internadas, mas que podem destruir as estruturas do coração também. Doutor, qual que é o tratamento para essas doenças que a gente falou, congênitas e adquiridas?
As doenças congênitas, normalmente, são doenças com conduta cirúrgica. A necessidade, né? da cirurgia. Normalmente. Por exemplo, essa CIA, que é a comunicação entre os átrios, o cirurgião tem que abrir o peito da criança e fechar aquele buraquinho. O CIV, que é a comunicação entre os ventrículos, a mesma coisa. Outros tratamentos, coartação, já existem até tratamentos via catéter, né? Mas já são procedimentos muito mais caros, tem que estar num centro de alta tecnologia para poder fazer. As doenças infecciosas, intra-hospitalar, com antibióticos de grande espécie, de grande penetração, de grande espectro, para poder tratar corretamente e não deixar a doença evoluir. Doutor, o senhor pode citar alguns sintomas, para quem está nos ouvindo, né, que o bebê ou uma criança podem manifestar, que possa indicar que existe a possibilidade de ter uma doença cardíaca, que pode servir de alerta aos pais? Olha, as crianças recém-nascidas, quando tem um diferencial muito grande, que hoje os pediatras, os neonatologistas já falam até para os pais quando a criança nasce assim. É a criança cianótica ou uma criança roxinha. Quando a criança tem uma doença cardíaca muito grave, o sangue oxigenado não circula corretamente nessa criança. Acaba predominando o sangue de baixo oxigênio. Então essa criança fica roxa, ela fica azulada. E isso pode dizer que é uma criança de doença cardíaca grave. Um sintoma que é muito perceptível pelas mães, quando a criança está amamentando, ela interrompe a mamada, ela suga, para e transpira muito na cabecinha. Isso para as crianças bem recém-nascidas. Ela cansa facilmente. Ela cansa com facilidade. E o esforço maior de uma criança que está amamentando é a amamentação. Então ela transpira intensamente e interrompe várias vezes a mamada. Isso é um dos sinais muito clássicos que as mães de recém-nascidos devem observar, né? E prestar atenção. Claro que às vezes o nariz da criança encosta na mama e obstrui o nariz. Se a criança está com o narizinho limpo, aberto para respirar na amamentação, se ela pegou corretamente e a criança tem essas interrupções de mamadas, é uma criança que deve ser buscada uma orientação médica para poder fazer um diagnóstico. Dr. José Amilcar, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir, entre em contato pelos nossos telefones que estão aí na telinha. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Amanhã tem mais um programa Médico da Família. Nosso objetivo é levar até você informação de qualidade. Eu espero você. Até lá!